Hoje estou recebendo os diretores de uma grande empresa aqui de Novo Hamburgo, o Jones Alves Cardoso, seja bem-vindo ao nosso programa, Jones, e o Mauro Juncker, eles que fazem parte da FAT Ferramentas. E a gente veio conhecer essa história de superação, essa história de empreendedorismo e vamos tirar grandes lições nesse meio aí. Que prazer receber vocês dois, sejam bem-vindos. E a FAT iniciou em que ano, Jones? Em 1998. 1998. Está com 16 anos, então? Isso, no dia 13 de agosto, agora ela completou 16 anos. 16 anos, que bacana. E aonde surgiu a ideia de trabalhar com um sistema desse, trabalhar nesse segmento, Mauro? Bem, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui no teu programa, Fortes. A ideia da FAT, ela foi acontecendo, a gente diz assim. Né? Eu e o Jones éramos representantes de uma empresa, de uma grande empresa, no nosso segmento, e essa empresa veio a fechar e as opções que nós tínhamos na época para ir trabalhar, para continuar o nosso trabalho de representação, vamos lá, não atendiam ao que nós tínhamos até então, até o momento. Então a gente optou a gente chegou à conclusão de que se era para trabalhar com o que a gente viu no mercado, a gente tinha condições de partir para implantar uma empresa e começar um negócio dentro do que a gente acreditava. Muito então, bem. a partir daí as coisas foram acontecendo, né? E quando vocês montaram a empresa, vocês montaram com qual estrutura, Jones? Quantos funcionários tinha? Quantos itens, produtos vocês ofereciam ao cliente? Era uma estrutura bastante modesta. A gente tinha um capital inicial bastante modesto, né? Éramos representantes, como foi dito, então era eu e o Mauro, eram dois funcionários. Comprávamos, vendíamos, entregávamos, faziam todas as tarefas. Produtos, de 100 a 200 produtos, e aí cabe uma parte aqui. E aí o sucesso desses 100, 200 produtos é porque nós conhecíamos muito bem o cliente. Então a gente tinha exatamente o que o cliente precisava, que o nosso cliente precisava. Né? Nós tínhamos a quantidade e os produtos, nós sabíamos que os nossos clientes precisavam de determinados produtos e tínhamos ele na prateleira, mas na quantidade exata, né? No mínimo, muito justo. Vendia, comprava, entregava e assim Sucessivamente. E essa transição de um representante comercial para um diretor de uma empresa, onde que você tem que administrar o capital, os recursos e até mesmo o estoque, vocês sentiram muita diferença quando vocês mudaram de lado ou não? Quando começou, a gente não tinha essa percepção, porque como o Jones falou mesmo, os funcionários éramos nós. Então as coisas foram acontecendo, eu já falei antes, foram acontecendo muito ao natural. A gente começou já pegando o jeito à medida que a FAT foi crescendo. Aí sim a gente foi também se apercebendo das responsabilidades, das dificuldades. Mas lá no início a gente absolutamente não sentiu essa diferença. Porque as coisas foram acontecendo muito ao natural e muito dentro do que a gente sabia fazer. Meio instinto mesmo. Né? E teve muitas dificuldades no meio do caminho, Jones? Um pouco de dificuldade, né? Uma das maiores dificuldades é essa questão do capital, né? Era pouco estoque, então era tudo muito justo, né? Tu comprava, vendia, mas essa era a grande dificuldade. Ter o estoque de crescimento, de tu ter um estoque maior, de tu ter um número maior de produtos, porque 100, 200 itens na nossa linha é quase nada, porque é uma linha bastante grande e precisa ter muitos itens, né? Então essa era a dificuldade inicial. E a empresa, vocês não começaram ela num ponto aberto ao público? Não, a empresa, ela começou, no primeiro momento, ela começou na dependência de empregada do meu apartamento. É mesmo? Aí, passado 30 dias, eu já estava lotado, foi para o apartamento do Mauro. Passado 60 dias, a gente alugou um pequeno prédio comercial e aí sim. Mas então o crescimento foi muito rápido. Muito rápido, realmente. Assim, os primeiros anos era crescimento de 100, 150% ao ano, assim, era bastante grande. E quando vocês estavam lá no quartinho lá da empregada lá com
com os produtos. Os clientes sabiam disso ou não? Como é que vocês faziam para... Não, os clientes não sabiam. Não por maldade da gente, ou não por qualquer outra coisa, não porque a gente tivesse vergonha, mas sim pelo fato de que a gente sempre tratou a FAT como uma empresa, realmente, certo? A gente tratou o nosso cliente, apesar dessas condições mínimas de estrutura, mas o cliente nunca percebia isso. O cliente sempre recebeu o nosso produto, recebeu os documentos, e o relacionamento que nós tínhamos com o cliente sempre era de uma empresa, mesmo que essa empresa fosse em 6 metros quadrados e 2 pessoas somente trabalhando nela. Você já tinha uma postura de uma empresa bem organizada, uma empresa realmente estruturada, Mauro. Com certeza, isso é uma convicção, é uma coisa que a gente, não é uma coisa que às vezes o tempo passa e a gente acaba esquecendo um pouco como eram as coisas, mas isso a gente tem muita convicção, a gente lembra muito bem. E era assim que a gente tratava a FAT desde o início. E com relação à sociedade, porque hoje a gente ouve que tem que se livrar de sociedade não é bom, toca o teu negócio sozinho. Pelo que eu conheço da empresa de vocês, a sociedade aqui ela fez muito bem para o negócio. Como é que vocês veem isso? Como é que é essa relação de vocês à frente dessa empresa? Eu acredito isso um pouco não sei, talvez sorte, alguma coisa assim, mas Mauro, apesar de ter personalidade diferente, a gente se complementa muito bem, na realidade. Nesses 16 anos de sociedade, a gente não teve nenhum atrito mais sério, nenhuma discussão mais ríspida. Então isso não sei se é sorte ou o que é, uma escolha bem feita, eu não sei o que é. Mas eu sei que a gente se dá muito bem, se complementa, então a coisa funciona bem. A gente nunca teve problema por ser sócio. Na realidade, a gente só tira proveito disso, de ter 2 pessoas que dividem as responsabilidades. E eu acho que também uma das coisas que fez a FAT crescer foi isso. Porque foram 2 cabeças pensando, fazendo que a FAT crescesse. Né? Quando um, de repente, está menos motivado, o outro vai lá motivar, o outro vai lá empurrar. Em alguns momentos isso aconteceu e acontece até hoje. Às vezes a gente está um pouco mais desgastado, mais cansado, um momento não tão positivo assim da vida particular da gente, mas o outro está ali estimulando e a coisa acontece. Muito bem, tem a sintonia, amor. Exatamente. Uma coisa importante, aí voltando a falar se fala tanto hoje, em profissionalismo, e é isso, eu acabei de falar que a gente sempre tratou a FAT como empresa. E a gente sabe a questão que pega sempre em sociedade, o que é questão financeira. A gente sempre deixou muito claro, a FAT sempre está acima de qualquer coisa, mesmo de mim e do Jones. Isso desde o início foi assim. Primeiro a empresa, primeiro os interesses da empresa, depois os interesses pessoais. Outra coisa que conta muito numa sociedade é as vaidades. Onde tiver uma busca desequilibrada por poder, a tendência também não dá certo. E isso a gente, aí como o Jones falou, pode ser uma questão de sorte, sim, mas a gente não tem esse problema entre nós, a gente não tem essa questão da vaidade. E volto a dizer, questão de analisar sempre a empresa tem que estar acima de qualquer um dentro dela, dentro da organização. Que bacana. Olha, você que está nos assistindo, não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para saber então dos números hoje, do crescimento dessa empresa. É em um instante. Com Zapar, você dá vida ao mundo ao seu redor, desbloqueando conteúdos escondidos. Para começar, procure por Zap Codes no seu dia a dia. Em seguida, aponte seu dispositivo para eles e comece a zapear. Então, o que você está esperando? Contrate o palestrante Carlos Fortes para o seu evento. Palestras nas áreas de vendas, atendimento a clientes, gestão e liderança de equipes e motivacional. Palestras para CIPAT, associações comerciais, reuniões e encontros de grupos, igrejas e in company.
Escolha sua palestra e dê um gás na sua equipe. Mais informações acesse carlosfortes.com.br ou ligue para 51 3035 5404. Palestrante Carlos Fortes. Sucesso absoluto em seu evento. Estamos de volta para conhecer um pouco mais a FAT Ferramentas. E, Jones, passado esses 16 anos de negócio, como é que está a estrutura hoje? Hoje, graças a Deus, a estrutura está bem maior, né? Hoje a gente tem uma estrutura física aqui de 2.800 metros quadrados, né? Nós temos 70 colaboradores. Opa, aumentou um pouquinho. Então. Aumentou bastante. Nós temos uma filial em Lajeado. Então, uma estrutura bem maior do que quando a gente começou. Que legal. E vocês possuem quantos mil itens hoje a oferecer para o cliente? O nosso mix de produtos fixos em prateleira são 15 mil itens, né? E a gente calcula que a gente deva trabalhar mais aí com algumas vendas casadas, com produtos que o nosso fornecedor conta em um universo em torno de 30 mil itens. 30 mil itens. 30 mil. E são em torno de quantos mil clientes cadastrados hoje ativos na empresa? Em torno de 9 mil clientes a gente tem ativos hoje. 9 mil clientes? 9 mil clientes. E isso atende qual região do estado? Todo o estado. É evidente que sempre onde nós estamos localizados, né, aqui na região a presença é maior, mas a gente tem atendimento e tem presença em todo o estado, em todos os cantos do Rio Grande do Sul a gente está atuando. Inclusive alguma coisa fora do estado, mas aí é uma venda ocasionada por procura por site, por clientes nossos que saem daqui. Aconteceu muito com a cadeia calçadista, né? Empresas que foram para o Nordeste e acaba continuando a relação comercial. Então a gente acaba tendo clientes também no Nordeste, alguma coisa em São Paulo também. Além da área calçadista, vocês atendem que outros tipos de mercados? Metal mecânico, né? A indústria alimentícia, né? A indústria de naval, né? Também, moveleira. A grande vantagem a gente enxerga do nosso segmento é esse. Qualquer tipo de indústria é um cliente em potencial. Esses clientes, esses perfis de empresas que o Jones citou são os que a gente mais atua, mas o setor calçadista é um setor importantíssimo para a gente. Nós temos o setor serralheiro, que faz parte do metal mecânico, também é um setor muito importante para nós. Hoje a FAT busca muito, isso foi um movimento natural, que é o profissional, né? O instalador, o hidráulico, o instalador elétrico, ele é um cliente, é um segmento que tem acontecido e que tem crescido muito na FAT também. Construção civil também, né? Que a gente acabou passando. E essa linha do polo naval de Rio Grande, aqui de Charqueadas, a gente está tendo um sucesso bastante grande. É um polo de trabalho que a gente está tendo um sucesso bastante grande aí nos últimos anos. E ao longo dos anos de existência da FAT, pelo que eu conheci da empresa de vocês em outras ocasiões, é uma empresa considerada pequena, porém que tem um sistema de gestão muito aproximado, ou dá para se dizer, de uma empresa grande. Vocês buscaram de algum recurso, de alguma consultoria, de profissionais para ajudar vocês a estruturar esse modelo de negócio? Né? Sim. À medida que a FAT foi crescendo, a gente foi sentindo que já não era mais possível a gente manter o controle e manter principalmente o crescimento se a gente não fosse buscar ajuda. Tanto eu quanto o Jones não somos formados em administração, não temos, então tudo que a gente construiu até aqui, até um certo momento foi por instinto, né? Por instinto de empreendedorismo, mas a partir de um certo momento a gente buscou ajuda e isso foi preponderante para a gente continuar crescendo, porque senão não adianta, a gente começa a faltar a estrutura
para a gente dar seguimento para a empresa vai pedindo isso, né? Vai pedindo que seja trazido competências. Sim. E foi isso que a gente fez. Aí consultorias, treinamentos, o que vocês buscaram, Jones? Exatamente. O que vocês buscam ainda? Assessoria, treinamentos, né? Inclusive já participou aqui nos privilegiou dando treinamento aqui, com bastante resultado, por sinal. E sempre a gente está, né, estudando, está lendo, está buscando parceiro que nos traga conhecimento. Né? Essa busca de conhecimento é incessante, tanto minha como do Mauro e dos nossos colaboradores aí, então, cada vez mais. E quais são os canais que vocês utilizam para vender aqui na FAT? O site, né, é um dos canais. Nós temos um atendimento de balcão, que tem crescido cada vez mais, né? O nosso cliente vem muito na loja, até por esse perfil que o Mauro está falando aí do profissional, né? Nós temos um departamento de televendas bastante ativo. Nós temos os representantes também na rua, então isso é um diferencial. Além disso, também a gente tem um corpo técnico, que é um diferencial que a gente tem. A gente tem 4 técnicos que são especialistas, né, em algumas áreas que a gente atua. São ferramentas de corte, na área de solda, na área de EPIs, né? Então, e abrasivos. No caso, esse corpo técnico, ele dá orientação para a pessoa que vai operar, que vai utilizar o produto. O produto, ele dá o suporte para o nosso vendedor e para o nosso cliente. Quando o cliente tem alguma dúvida, não sabe exatamente o que ele precisa para fazer uma operação, o nosso técnico vai lá e vai orientar para vender o produto correto. Ou nosso cliente que vem no balcão também. Vem no balcão, tem dúvida, a gente chama o nosso técnico e ele orienta para fazer a venda correta. E tem também os eventos, né, Mauro? Toda quinta-feira tem o café aqui para os clientes. A gente chama a nossa quinta-feira premiada, né? Onde o nosso cliente é servido um coquetel ao nosso cliente. Além disso, a gente aproveita esse dia para estar sempre convidando nossos fornecedores com o auxílio dos nossos técnicos para ficar sempre demonstrando as novidades do setor, as novidades em termos de ferramentas, de equipamentos, de abrasivos, né? Então a gente está aí demonstrando, o nosso cliente aproveita para fazer uma boquinha aí e se atualizar com o que tem de mais moderno no segmento. E além desses eventos, essa é uma das ações, os fornecedores também fazem ações em conjunto aqui com a equipe de vendas. Com certeza, né? Desde a parte de treinamentos, né, até workshops que a gente faz durante o ano, onde a gente convida o nosso cliente para vir para cá e ter um contato mais ainda aprofundado com os produtos. Além disso, a FAT participa de 2 feiras anuais, né, que é a FIMEC, que é a nossa feira local aqui, e a Mercopar em Caxias do Sul. Que esse ano ainda vai acontecer a Mercopar. Que ainda vai acontecer, exatamente. Muito bem. Para você que está nos assistindo, então acesse o site aqui da FAT Ferramentas e conheça mais sobre esse negócio. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber que dica que vocês deixam para quem está empreendendo hoje no país. Eu acho que a maior dica, assim, olhando para trás, o que fez a gente ter o sucesso é a questão do conhecimento. Conhecer aonde tu vai trabalhar, o perfil de cliente que tu vai atender. Isso eu acho que é o primordial. Se tu não tem esse conhecimento, se tu não conhece quem são teus concorrentes, se tu não conhece o perfil do teu cliente, fica bastante difícil de fazer. E esse conhecimento fez a diferença para vocês aqui na FAT. Com certeza, foi preponderante. O mais importante de tudo foi isso. A gente perguntou no início se a gente em algum momento sentiu, né, a questão de passar de representante para um empreendedor, para um empresário, e a gente não sentiu porque a gente tinha muita confiança no que nós estávamos fazendo, pelo fato puro e simples de que a gente sabia o produto que a gente estava trabalhando. A gente conhecia muito bem esse segmento. E essa é a dica, não tem outra. Muito bem. Eu quero agradecer então a participação do Jones, a participação do Mauro e realmente assim dar os parabéns para vocês, porque eu fiquei encantado com tudo que eu vi aqui
e pela história também de empreendedorismo de vocês dois, que essa empresa venha crescer muito mais ainda, e até a próxima.